Boa noite. Quantos aqui querem para a pessoa levantar a mão? Então esse é o nosso nome, em nome de Jesus. Amém? De quase noite, Cristo e seus discípulos ali, o pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa Ceia, foram para o monte com Jesus. A cena do Calvário, prestes a mostrar o seu lugar. E o mestre lhes falou que havia de partir. Eles não podiam acreditar. E se para onde eu não posso esperar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se encante o coração, crede em Deus, em mim. Quando eu for daqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis lugar. Filhinhos, mais um pouco, devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora e me entregar. Cumprindo a profecia e glorificando nosso Deus, entrego minha vida para a humanidade se salvar.
Amém? Boa noite a todos. Bom ver a igreja cheia. Começamos ontem à noite. Uma noite bastante feliz para mim. Essa igreja, de maneira especial, tem trazido bastante alegria, porque as pessoas que aqui vivem, que aqui frequentam, que aqui congregam, são pessoas que amam a Deus. Eu sei que se você está aqui, você tem um amigo aqui. Com certeza esse amigo que te convidou é um amigo que ama você, que sabe o que é melhor para ele e que consequentemente quer dividir com você. Muito bom que você está aqui. Nós estamos orando por todos vocês, orando por aqueles que são já membros da igreja, os amigos que estão aqui. O nosso desejo é que essa semana seja uma semana que mude a nossa vida. Nós, com certeza, já tentamos muitas coisas para sermos felizes. Aqueles que já experimentam uma vida com Deus sabem que aí está o segredo da felicidade. Quando você tem uma vida com Deus, você tem base, você tem estrutura para viver, para cumprir os papéis que Deus te chama a cumprir. Porque você já parou para pensar que nós não temos um único papel? Já parou para pensar que você é Luiz, marido, pai, profissional, você também é filho, você tem inúmeros papéis nessa vida. Cada um de nós, não só Luiz, cada um de nós, homens e mulheres, temos papéis a realizar. E nós, todos, e eu sinto isso, e eu acredito que você também sente, nós não queremos nos tornarmos excelentes profissionais e péssimos maridos, ótimas esposas e mães ruins. Nós queremos acertar em tudo, queremos fazer o melhor em tudo. Se você está aqui, com certeza é porque Deus chamou você, porque Deus tem algo a dizer para você nessa noite e durante essa semana. Nós estaremos orando. Ore também. Essa semana, tire um momento para orar, tire um momento para ler a Bíblia, se organize para estar aqui todas as noites. Eu sei que não é fácil, mas faça esse esforço. Nós nos esforçamos para tantas coisas, não é? Vamos estudar, algumas vezes ficamos anos estudando à noite, anos trabalhando, anos nos dedicando. Faça um esforço essa semana, 5 dias durante a semana, no final de semana que vem, depois vamos começar as séries domingos. Então, nessa semana faça planos, se organize para sair no horário, combine, planeje, para não perder nenhuma noite, porque cada noite terá algo especial para você. Se você tem a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Você que está me ouvindo pela internet, abra a sua Bíblia também, pegue a sua Bíblia, estude conosco. Quero convidar você para estar aqui conosco durante a semana. Mas se você não puder, estude conosco pela internet. Abra sua Bíblia, ore conosco, adore a Deus conosco. Esqueça aquilo que você fez, o que você fará. Vamos juntos agora estudar a palavra de Deus. Vocês que estão em cima da galeria, Deus abençoe vocês. Bom que você está aqui, meu amigo. Bom, estamos juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos fazer uma oração antes. Eu quero aproveitar essa semana para sempre dividir algumas coisas que eu sei que funcionam. Pela experiência de vida e tudo aquilo que eu tenho visto na vida das pessoas que fazem a mesma coisa. Estude a tua Bíblia todos os dias. Especialmente, se você puder, antes de sair de casa. Porque ao estudar a Bíblia, a paz de Deus entra no teu coração. A ansiedade diminui, a depressão vai sendo curada, a angústia, a autoestima baixa vai diminuindo, Deus vai curando você. E você sairá para realizar as atividades
atividades do dia, com paz no coração. É terrível ir para o trabalho ansioso, ansiosa, preocupado, angustiado, com medo, inseguro. Então, passe um tempinho, 15 minutos, meia hora, estude a Bíblia, mas antes de abrir a Bíblia pela manhã como agora, ore antes. Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, ele vai iluminar você, para que você entenda a Bíblia da maneira certa. Porque se eu leio a Bíblia sem orar antes, eu vou obter informações, conceitos, mas o Espírito Santo não vai me ensinar o caminho certo. Ele não vai me dar o alívio que eu preciso para viver, a força que eu preciso, o ânimo que eu preciso para viver. Por isso eu quero orar com você agora. 30 segundos. Peça para Deus falar com você, iluminar você, aliviar você, te dar paz, te dar esperança, te dar bem-estar. Faça isso agora. Depois faremos uma oração. Vamos estudar o texto. Feche os olhos. Para você poder se concentrar melhor. Feche os olhos. Você está em casa também, olha para Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite, como pudemos ouvir a Sua voz ontem. Queremos nos tornar pessoas melhores, com a força, o ânimo e a esperança necessária para viver. Transmite isso para nós mais uma vez e muda o que precisa ser mudado, para que saímos daqui para viver essa semana de uma maneira muito melhor do que temos vivido. Fica conosco, continua conosco, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Se você puder, eu não estou me ouvindo muito bem, melhor, por favor, retorno para mim, um pouquinho mais de grave, por gentileza, aumenta um pouquinho para mim. Capítulo 3, Atos dos Apóstolos. Começa dizendo no versículo 1: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Hora nona seria às 3 da tarde hoje. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, esse homem coxo, vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, então, fitando, olhando para os olhos dele, juntamente com João, disse para esse coxo: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Vamos parar por aqui. O homem dessa noite é Pedro. Quem foi o apóstolo Pedro? Como foi a sua vida? Será que Pedro foi sempre esse homem que orava e que fazia coxos se levantarem? Será que Pedro foi sempre o homem que pregava e 3.000 pessoas se converteram? Quem foi Pedro? Mas antes de falar de Pedro, eu quero dizer para vocês que quando eu era novo, jovenzinho, eu tinha um conceito equivocado do que era ser santo. Eu tinha a visão de homens que foram considerados santos e santas, e o conceito que eu tinha é que esses homens que eram chamados santos e eram adorados, e as santas que eram adoradas, eram pessoas reais, claro, mas que haviam sido
colocados na função de santos por Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu imaginava que Deus olhava para as pessoas e pensava assim: bom, essa mulher está grávida, esse filho que vai nascer dela vai ser santo, ou vai ser santo. E Deus de alguma maneira fazia alguma coisa para que essa criança fosse crescendo e não cometesse nenhum erro, não falhasse em nada, não errasse em nada, crescesse como uma pessoa perfeita, sem cometer erros, e ao se tornar uma pessoa adulta, ele realizava milagres, ela realizava milagres, e viviam assim até a hora da morte. Eu tinha esse conceito do que era ser santo ou santa dessa forma. E por mais que essas pessoas pudessem ter qualidades, por mais que essas pessoas com esse perfil, com essa maneira de ser, pudessem ser adorados na minha visão, respeitados, eles não me ajudavam muito. Por quê? Porque eu pensava assim: eu não nasci como eles, eu não nasci como uma criança perfeita, já cometi erros, já falhei, eu não posso ser santo. Então, por mais que eu pudesse admirá-los, por mais que eu pudesse ter o desejo de observá-los, eu pensava: eu não posso ser como eles. E isso não me motivava a viver uma vida melhor, uma vida diferente, cumprindo os meus papéis, como disse no início do sermão, preocupado em fazer o meu melhor, em ser o melhor em todas as áreas. E eu cresci assim, pensando: eu sou um ser humano como outro. Mas aos 20 anos eu comecei a estudar a Bíblia, há 31 anos atrás. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a observar que os homens chamados santos, ou as mulheres chamadas santas, eles não, apesar de serem santos ou santas, eles não eram pessoas como eu havia pensado. Eu percebi que a maioria deles, ao longo da vida, passaram por momentos bons, por momentos difíceis, por momentos onde acertaram, mas por momentos onde erraram. Eu percebi que o conceito de santidade da Bíblia era diferente do meu conceito. E eu aprendi que para eu me tornar uma pessoa santa, eu deveria viver uma vida com Deus, mas que ao viver a minha vida com Deus, eu não estaria isento de errar. Eu poderia errar, porque eu entendi que quando o ser humano nasce nesse mundo, ele não nasce com um desejo natural, 100% do tempo, com o desejo de viver a sua vida como Deus quer que ele viva. Eu percebi que nós, seres humanos, quando nascemos aqui, como eu disse ontem, nós temos uma inclinação para o mal, e que não existe a mínima possibilidade de não errarmos, a não ser que Deus gradativamente mude a minha maneira de pensar, me mostre a direção a seguir, para que passo a passo, dia após dia, eu vá aprendendo, vá crescendo e vá me desenvolvendo. No capítulo 8, no livro de João, no versículo 32, João diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado, dos erros, de andarmos por caminhos que nos trazem a morte, a tristeza, e ao mesmo tempo nos livrar da morte eterna. Agora, João diz: conhecereis a verdade. Dá para conhecer a verdade em um momento? Dá para conhecer a verdade em um dia só? Claro que não. Se você quer se tornar um médico, você tem que estudar por anos. Se você quer se tornar, não importa a tua profissão, você tem que estudar. Você não se tornou um construtor em um dia? Há uma vida aprendendo, observando, estudando, fazendo, aí você vai melhorando, e cada dia melhorando em qualquer profissão, em qualquer área. E na vida cristã não é diferente. Eu fico impressionado quando vejo, não estou criticando, mas é uma coisa que me impressiona, mas eu estranho quando vejo placas em algumas igrejas dizendo assim: venha para o culto da libertação. Você vem hoje, vai ser libertado hoje. Não tem como ser libertado. Ah, mas eu oro, põe a mão em você e te liberto. Queridos, o processo de libertação, o processo de cura é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Eu não tenho como conhecer a Jesus e a palavra de Deus em um dia.
Nós todos precisamos crescer. Os homens santos e santas da Bíblia acertaram, erraram, mas qual foi o segredo deles? Aprenderam a andar com Deus, buscando a verdade, o conhecimento da verdade. Será que com Pedro foi diferente? Será que com Pedro as coisas aconteceram de uma outra forma? O chamado de Pedro está no capítulo 1 de João. Eu vou citar, depois se você quiser anotar e ler em casa. O chamado de Pedro está no capítulo 1. Pedro era um pescador. E Jesus olhou para Pedro e fez o seguinte chamado para Pedro. Ele disse assim: tu és Simão, o nome dele era Simão Pedro. Então Jesus disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Quando Jesus chama Pedro, ele o chama dessa maneira. O que Jesus quis dizer com esse chamado? Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, você é Simão, eu conheço o seu presente, você é Simão, mas você, Pedro, é filho de João, eu conheço o teu passado. Mas Pedro, se você andar comigo, se você me deixar conduzir tua vida, se você me deixar te ensinar, te transformar, tu serás chamado Cefas, que significa pedra pequena. Jesus é a pedra, é a rocha. Pedro seria, ao andar com Jesus, o reflexo de Cristo, uma pedra, o reflexo da rocha que é Jesus. Quando você olha a vida de Pedro, você vê que Pedro não era diferente de você e de mim. E isso me motiva, porque Pedro era um homem como nós. Pedro era um homem que tinha lutas. Pedro era um homem que tinha características positivas, coisas boas, mas Pedro também tinha características negativas. Quando Jesus escolheu a Pedro, ele não olhou para Pedro porque Pedro estava perfeito, porque Pedro não tinha defeito, porque Pedro nunca havia errado. Sabe por que ele escolheu Pedro? Porque ele olhou para Pedro e viu o coração de Pedro. E ele percebeu que Pedro tinha um coração, uma mente que se permitiria ser conduzido pelo Espírito Santo. Queridos, quando Deus olha para você e para mim, Ele não olha simplesmente para o que somos. Ele olha para a nossa vida. Ele imagina quem nós nos tornaremos no futuro, se hoje começarmos a viver uma vida cristã com Ele. E Ele projeta um futuro maravilhoso para nós. Ele sabe que nós temos defeitos. Ele sabe que nem tudo em nós é perfeito. Mas sempre percebe que você está aberto para receber a sua influência, as suas orientações. Sempre percebe que o preconceito não domina o teu coração. Sempre percebe que o orgulho não domina você. Ele sabe que independentemente do teu presente, dos teus defeitos, dos teus problemas, dos teus vícios, Ele sabe que poderá fazer de você um homem ou uma mulher segundo o coração dele, a visão dele. Entende isso? Ele olhou para Pedro assim. Pedro tinha duas características que não facilitavam o processo, mas que Jesus sabia que poderia transformá-lo mesmo assim. Quais eram as duas características de Pedro que não eram fáceis? A primeira delas, Pedro era um homem autossuficiente. Sabe o que é uma pessoa autossuficiente? É aquela pessoa que ela acha que sabe fazer tudo, que ninguém precisa ajudar em nada. É aquela pessoa que tem que fazer alguma coisa, ela fala: não me atrapalha, eu resolvo, eu sei o que tem que fazer. Você promete aqui que eu estou cozinhando, dá palpite, eu sei tudo aqui. No meu escritório, eu que comando aqui essa área, não vem dizer o que eu tenho que fazer. Sabe pessoas assim? Será que você é assim? Eu já trabalhei com gente assim. Você queria ajudar, não tem me ajuda. A pessoa se sente: eu não quero, não tem como ajudar, não tem como ensinar, ela não quer. Pedro era assim. Os amigos tentavam fazer alguma coisa para ele e diziam: eu sou Pedro, eu conheço, eu sei o que fazer. E isso, até certo ponto, dificultava a ação do Espírito Santo, porque Pedro tinha que admitir que, por mais que ele tivesse qualidades, ele tinha que aprender coisas. E queridos, quem de nós que está aqui nessa noite, eu me incluo, sabemos tudo, de todas as áreas, ou mesmo de uma área? Sempre temos que aprender. E temos que ter a humildade de entender que temos coisas para aprender. Segunda característica de Pedro, que dificultava um pouco o trabalho do Espírito Santo: Pedro era um homem impulsivo.
Sabe o que é uma pessoa impulsiva? É aquela pessoa que fala primeiro e depois pensa. Quantas vezes você já não machucou alguém por causa disso? Você falou tudo e depois falou, nossa, por que eu falar isso para o marido? Chamei ele de medroso, falei que ele, enfim. Depois você pensa, eu amo esse homem, por que eu fui falar isso? Ou o marido fala para a mulher uma série de coisas que eu estou fazendo, eu amo tanto essa mulher, por que ele foi falar isso? Ou no trabalho, ou aqui na igreja. Pedro era impossível, ele falava primeiro, depois ele pensava. Algumas vezes ele agia, depois pensava. Querem ver alguns exemplos? Capítulo 14 do livro de Marcos. Não vou abrir agora pelo tempo, anote, leia em casa, capítulo 14. Mateus 14. Jesus estava com os discípulos pregando o evangelho para uma multidão, mais 5.000. E quando Jesus terminou de pregar, os discípulos disseram, Senhor, eu tenho que comer. E Jesus então pega alguns pães, pega alguns peixes, poucos, e ele multiplica, pelo poder de Deus, os pães, ele multiplica os peixes, e ele alimenta a multidão inteira. Foi um alvoroço terrível. As pessoas disseram, então pronto, chega agora, Jesus tem que mostrar que ele é o rei, tirar a gente da escravidão dos romanos que dominavam o mundo naquela época. Só que Jesus não veio aqui na primeira vinda dele para construir um reino humano. Ele veio aqui para ser nosso modelo, para ser nosso exemplo, para morrer por nós na cruz, para mostrar para o universo quem era Deus, não para implantar um reino terreno. O reino de Jesus eterno será na sua segunda vinda. Mas os discípulos e a maioria das pessoas não entendiam isso. E tentaram pressionar a Jesus para que Jesus, então, de alguma maneira, se colocasse como rei, porque eles pensavam, se ele consegue multiplicar comida, se ele consegue curar, ele consegue fazer qualquer coisa. Se nós vamos para a guerra, alguém morrer, ele ressuscita. Se faltar comida, ele dá comida. Mas Jesus disse, não. Ele despede as multidões. Ele fala para os discípulos, vão, peguem o barco e vão para o mar. E ele fica no monte, orando, até a quarta vigília da noite. Quando a Bíblia fala de quarta vigília, terceira vigília, é assim. Os judeus entendiam que das 6 da tarde, por exemplo, mais ou menos, das 6 da tarde às 6 da manhã, tinha 4 divisões à noite. Então, das 6 às 9, a primeira vigília, das 9 à meia-noite, a segunda vigília, da meia-noite às 3, terceira vigília, das 3 da manhã às 6, a quarta vigília. Vocês sabem que o momento mais escuro da noite é o momento quando o sol está para sair. É a quarta vigília. E Jesus foi encontrar com os discípulos na quarta vigília, muito escuro. Eles só tinham um barco, estavam no meio do mar. E Jesus tinha que ir até eles. Como é que Jesus ia? Não tinha barco. O Criador do universo, do céu e da terra, do mar, começou a andar por cima das águas. E Jesus começou a andar por cima das águas, vindo na direção dos discípulos. De repente, imagine, escuro, os discípulos veem alguma coisa vindo na direção deles, eles sem noção do que estavam fazendo, impossíveis, começaram a gritar, fantasma, fantasma. E Jesus disse, calma, sou eu, vosso mestre. Quem vocês acham que saiu à frente dos discípulos para resolver o problema? Pedro. Pedro saiu da frente e falou assim, deve ter falado para os discípulos, espera um pouquinho que eu vou responder. Aí disse assim, se tu és mesmo Jesus, me manda ele contigo por cima das águas. Vocês acham que Pedro pensou para falar? Você falaria isso? Oh, se é Jesus mesmo, me manda ele andando por cima das águas. Ele nem pensou para falar. Ele quis mostrar que ele era Pedro, que ele era bom, que ele resolvia. Ele era autossuficiente, ele era impossível, eu vou resolver. Só que ele não esperava uma coisa. Jesus falava para ele assim, vem. E agora ele tinha que ir. Como é que ele não ia? Os discípulos olhando para ele, ia ficar muito ruim para ele. E a Bíblia diz que ele começou a andar na direção de Jesus. E pasme, ele começou a andar por cima das águas. Mas por uma razão. Ele estava olhando nos olhos de Jesus. Ele olhava para Cristo. E nesse momento, Pedro teve fé. Nesse momento, ele confiou. Ele começou a andar por cima das águas. Mas a Bíblia diz que exatamente quando Pedro começou a andar, começou a ventar. E o mesmo Pedro impossível, ao invés de entender que ele estava andando por cima das águas pelo poder de Deus, ele imaginou, não, os ventos vão me afundar, como se a ausência de ventos o mantinha em cima da água. Entende? Ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento e ele afunda. E ele grita, Senhor, me salva, por favor. E Jesus então vem e diz, Pedro, pega aqui na minha mão, Pedro,
Você precisa aprender a confiar em mim, Pedro. Querido, sabe o que simbolizam esses ventos nessa história? A história é real, mas há um simbolismo também. Simboliza os problemas dessa vida, as lutas dessa vida, as dificuldades dessa vida. Jesus está ensinando aqui, dentre tantas coisas, que quando eu ando nessa vida, olhando para Ele, estudando a Bíblia, orando, vindo à igreja, vivendo uma vida todos os dias com Ele ali, perto de mim, sabendo que Ele está junto, tomando as decisões com Ele, Ele sabe que você vai vencer. Mas quando você começa a tirar os olhos de Deus e começa a olhar para os problemas, para as dificuldades, para a falta disso, falta daquilo, e você esquece de Deus, você afunda. Entende isso? Queridos, nós todos os dias, conscientemente ou não, andamos por cima das águas. Ou você acha que você está aqui porque você tem poder, ou você acha que você está aqui porque você é dono da sua vida. Queridos, Deus é o nosso Criador. Andamos por cima das águas o tempo inteiro. Quando você acorda de manhã, eu acordo, os nossos filhos estão ali, estamos andando por cima das águas. Quando você tem comida para comer, você está andando por cima das águas. Quando você tem trabalho, você está andando por cima das águas, entende? E por que então, quando surgem problemas, nós desviamos os olhos de Cristo e nos desesperamos, sendo que todos os dias estamos sendo mantidos por Deus? Mateus capítulo 16, Pedro deu uma outra cena com Cristo. Jesus estava com os discípulos e ele faz uma pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eu estou me lembrando agora da filha do Vitor. O Vitor é um homem de Deus, a filha estava no hospital. E esse homem consegue ter fé e equilíbrio aqui, porque mesmo com as dificuldades continua olhando para Cristo. Louvado seja Deus para a sua vida. Veio na mente agora para dizer isso como serve. Eu sei que outros fazem isso, todos nós temos que fazer. Mas Mateus 16, Jesus então está com os discípulos e ele pergunta: quem que os homens dizem que eu sou? Aí o discípulo dá um passo à frente e diz: olha, dizem que o Senhor é Jeremias, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é... E começaram a falar vários nomes. Ele então dá um passo à frente de novo e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você não diria isso se o Espírito Santo não estivesse impulsionando você, iluminando você para dizer. Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Se você ler o mesmo capítulo em seguida, na mesma cena, Jesus começa a dizer para os discípulos que ele iria ser preso, que ele iria sofrer, que ele iria morrer, contar tudo o que ia acontecer com ele. Na mesma cena, o apóstolo Pedro chama Jesus de lado e fala assim: Senhor, para com esse negócio de ter que morrer na cruz. Para com essa história. Jesus não morresse na cruz, queridos, nós estaríamos perdidos para sempre. Era a missão número 1, Jesus morrer para salvar o ser humano e mostrar quem era Deus. E Pedro estava tentando convencer Jesus a não fazer isso. Ele se sentiu tão bom, tão iluminado, tão inspirado, a ponto de dizer: ele é o Filho de Deus, o Cristo. Jesus ainda disse que ele era dirigido pelo Espírito Santo. Quem se entusiasmou tanto, quem imaginou que agora podia conduzir o ministério de Jesus? E quando Pedro fala isso para Jesus, o que Jesus diz para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Eles não estavam chamando Pedro de Satanás, mas ele estava dizendo: Pedro, você está agora sendo dirigido por Satanás. Ele repreende Satanás, mas Pedro, sem perceber, estava sendo dirigido pelo inimigo de Deus. Sabe qual a grande lição aqui? Não importa se você seja nessa noite. Jesus está dizendo que eu preciso aprender a me manter com Ele, porque Pedro estava sendo dirigido pelo Espírito Santo aqui, e um passo adiante estava sendo dirigido pelo inimigo. E se o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, passou por isso, quem sou eu, quem somos nós para sermos presunçosos, imaginando que somos bons em tudo, que sempre acertamos, que sempre falamos a coisa certa, que sempre tomamos as melhores decisões? Queridos, Pedro era um pescador e estava morrendo afogado. Vocês acham que o pescador não sabia nadar? Mesmo naquilo que você se acha bom,
Você precisa de Deus. Entende isso? Jesus estava sendo preso. Quando Jesus então contou, aliás, antes da cena de Jesus ser preso, quando Jesus contou então que ele ia passar, Pedro falou assim: Senhor, tá bom, o Senhor vai ter que morrer? O Senhor vai ter que passar por tudo isso? Então deixa eu dizer uma coisa, eu sou Pedro, eu vou passar por tudo isso para o Senhor. Porque Jesus falou: ó, vocês vão me abandonar quando me prenderem. Pedro falou: não, todo mundo pode te abandonar, eu não. Senhor, lembra de mim? Meu nome, sou Pedro, eu não vou te abandonar. Pedro imaginou que ele sabia quem ele era, e ele não sabia quem ele era. Ele imaginou isso. Jesus então chama Pedro de lado e diz assim: ó, Pedro, vem aqui. Ele nem não falou na frente dos outros. Tem coisas que Jesus só fala para você. Ele chamou Pedro e falou assim: Pedro, vem aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro. Satanás pediu para o Pai para cimentar você, provar você, como provou a Jó. Lembra de Jó? Que foi provado na palavra de Deus por Satanás. Pedro, Satanás pediu para cimentar, para provar você, igual provou a Jó. Mas eu roguei ao Pai que não permitisse. Porque Pedro, você está pronto. Pedro falou: Senhor, eu sou Pedro. Pedro, vou te dizer uma coisa. Quando me prenderem, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: Senhor, eu sou Pedro. Prenderam a Jesus. Pedro na hora tirou ali a espada dele, cortou a orelha do soldado do mal. Ele imaginou que fosse vencer aquilo. Jesus disse: Pedro, você acha que eu não chamaria 12 legiões de anjos se fosse desse modo que eu tivesse que vencer? Jesus pega a orelha, faz um milagre ali na orelha de mal. Pedro fica perdido porque ele não sabia mais como agir. E ele sai da cena, deixa Jesus. Ele queria ir embora, mas ele disse: eu sou Pedro, não posso ir embora. Para ficar perto dele eu não consigo. Aquele desespero. Então Pedro fica no cantinho, tentando olhar a situação. Como existem alguns cristãos assim, eles não são consagrados nem que saem da igreja, eles ficam no meio do caminho. Eu não sou cristão, mas não estou longe, mas sei tudo que está acontecendo, sei o título do sermão, sei a lição das suas batidas, não estudo, mas estou ali, na região intermediária, nem lá e nem cá, assim estava Pedro. E alguém olhou para ele, o jeito dele, a maneira dele ser, e falou assim: esse homem parece com Jesus, o jeito dele, mesmo que Pedro ainda não estivesse pronto. Ele tinha andado 3 anos e meio com Cristo. Não tem como andar 3 anos e meio com alguém e não ser influenciado. Já viram marido e mulher que são parecidos? Não é nem que são parecidos, andam tão juntos que parece que dão risada do mesmo jeito. Já perceberam isso? A convivência. Pedro estava muito parecido com Jesus e não percebia. E ele tentou disfarçar. Alguém falou: você é discípulo de Jesus. E ele: eu nem conheço esse homem. E ele sai para uma outra situação. Tenta abaixar a cabeça, espiando, olhando. Ele tenta. E alguém olha para ele e fala assim: teu jeito, sendo discípulo de Jesus. Ele: não, eu nem conheço ele. E vai para uma terceira cena, começa a praguejar, começa a se portar de um jeito totalmente estranho, para ver se agora ninguém ia identificar ele. E alguém veio e falou assim: você pode estar aí disfarçando, falando, mas você é discípulo de Jesus. Ele: não. E quando ele diz não a terceira vez, o que ele ouve? Não. E ele pensa: ele me avisou, eu sou miserável, ele me avisou. E Pedro começou a entender quem ele era. Pedro começou a entender definitivamente e gradativamente que aquilo que ele pensava nele mesmo não era verdade. E nesse momento que Pedro levou, por mais que tenha doído, por mais que tenha chorado, Pedro começou a perceber que ele não podia sozinho. E ele começou a sair para chorar. Talvez ele fosse se matar como Judas. Mas quando ele estava saindo, ele sentiu que alguém estava olhando para ele. Sabe quando você está parado assim? E você sente que alguém está olhando para você, você tira, a pessoa está olhando? Você não estava vendo, mas você sentiu. Já passaram por uma situação assim? Pedro estava assim, de repente ele sentiu que alguém estava olhando para ele. Quando ele olhou, quem era? Jesus. E ele imaginou, sabe o que?
Agora ele vai falar tudo o que ele quiser para mim, que eu mereço. Ele imaginou que Jesus fosse olhar para ele e falar assim: está vendo, Pedro? Você se achou, né, Pedro? Você achou que você era bom? Você ia ficar comigo? Agora você me negou? Você não é nada, Pedro. Desiste, fez tudo por você. Você não serve para nada, Pedro. Pedro imaginou que fosse ouvir isso. Mas como é que Jesus olhou para ele? Jesus o amou. Sabe, esse olhar de Jesus, que a gente não vê no sentido físico, mas sente. É aquele olhar que Jesus olha para nós e diz assim: filho, eu amo você. Eu acredito em você. Que comece. Tenta de novo. Falhou, levanta. Não desiste. Jesus foi morto. Jesus foi crucificado. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, Maria, aquela que havia sido prostituta, ela foi a primeira que viu Jesus. Quando ela viu Jesus, Jesus conversou um pouco com ela e deu um recado para os discípulos através dela. Jesus disse assim: avise aos discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com eles no mar da Galileia. Por que Jesus disse aos discípulos e a Pedro? Pedro já não era discípulo, já não era apóstolo. Por que Jesus destacou o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro estava sentindo o pior. Você já cometeu um erro na vida, sentiu um lixo? Nada. Eu não sou nada, não sirvo para nada, eu sou um lixo. Indigno. Pedro estava sentindo assim. Por isso Jesus disse: avise os apóstolos, os discípulos e a Pedro, que eu vou encontrar com eles no mar da Galileia. E o livro de João, no capítulo 21, narra esse encontro. Eu quero terminar com esse texto. Esse eu quero ler. Abra sua Bíblia. João, capítulo 21. Último texto da noite. João, capítulo 21, quarto livro do Novo Testamento, a partir do versículo 15. Jesus agora vai encontrar com os discípulos no mar da Galileia. E olha o que olha a cena a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Um detalhe aqui. Espera um pouquinho, deixa eu colocar vocês no contexto dessa cena. O que estava acontecendo aqui? Jesus morreu, ele ressuscita, só que ele não tinha ainda aparecido para os discípulos. E os discípulos estavam pescando e não tinham conseguido pescar nada. Jesus vem. Eu quero lembrar vocês que o primeiro grande milagre de Jesus na vida de Pedro foi justamente um dia que Pedro não conseguiu pescar nada com alguns discípulos. E Jesus entra no barco e faz um milagre e eles pescam muito. Primeiro milagre. E agora Jesus está nos últimos momentos com o mesmo Pedro. Pedro está pescando de novo com os discípulos, não pescam nada. Jesus vai ali perto da beira do mar e Jesus grita assim. Eles estavam virados de costas para Jesus. E Jesus grita assim para eles: joguem a rede do lado direito do barco. Joguem a rede do lado direito do barco. Os discípulos, para jogarem a rede do lado direito, eles teriam que se virar. E ao se virarem, eles ficaram de frente para quem? Para Jesus. E quando Pedro olha para aquele homem que havia gritado, ele reconhece que era Jesus. Ele pula no barco. João vai junto, ele corre, ele vai até Jesus. Jesus estava ali na beira. E nesse momento Jesus chama Pedro. No texto que eu vou ler agora. Então, depois de terem comido, que Jesus fez um alimento, comeu com ele, ficou em silêncio. Depois de terem comido, Jesus levanta Pedro e pergunta para Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João. Olha o jeito que Jesus está chamando Pedro, irmãos. Ele não chamava mais Pedro assim, mas ele voltou a chamar Pedro exatamente do mesmo jeito que fez o chamado para Pedro, para começar a dizer para Pedro: Pedro, eu não desisti de você. Ele diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, eu te amo.
E Jesus disse: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? Mas respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus ainda disse para ele: Pedro, em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, ou seja, você dirigia a sua vida, Pedro, você andavas aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso Jesus para significar que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O que aconteceu nessa cena? Vou explicar isso em um minuto. Existem várias formas na língua grega que foi escrito, o Novo Testamento foi escrito em grego. Existem várias palavras para o amor em grego. Aqui no Brasil, a língua portuguesa, a gente fala assim: ó, eu amo minha mulher, eu amo o cachorro, eu amo o gato, eu amo sorvete, eu amo a comida. Usa o mesmo verbo amor. No grego não é assim. No grego, quando Deus ama, é o amor ágape, é o amor divino, é o amor apesar de. Esse amor divino é aquele amor que não muda. O amor humano é o amor filéu no grego, é o amor humano, é o amor por causa dele. Quer a minha explicação rápida? Você casa com alguém, se o teu amor é o amor filéu, você pensa assim: eu amo essa mulher, amor humano, porque ela é linda. Se a beleza acabar, o amor acaba, o amor humano. Eu amo esse homem porque ele é forte, ficou fraquinho, não quero mais. É um amor por causa dele. Eu amo o Victor porque ele tem dinheiro, acabou o dinheiro, eu amo mais. Eu amava por causa do dinheiro. Te amo por causa da fama, acabou a fama, não amo mais. Esse é o amor filéu comigo. O amor de Deus é o amor de 1 Coríntios 13. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Está bonito, amo. Não ficou bonito, amo. Não tem dinheiro, amo. Não tem dinheiro, amo. Entende? É o amor de Deus. Esse amor de Deus você não produz. É o fruto, é o primeiro roubo dos 9 frutos do fruto do Espírito, que eu vou explicar. Acredite amanhã. Amanhã eu vou te pregar sobre dom de línguas, sobre o fruto do Espírito, o batismo do Espírito Santo. Não perca amanhã. Mas Pedro tinha que entender isso. E nesse encontro com Jesus, eu vou traduzir o verbo grego para vocês entenderem qual foi o diálogo. Jesus pega Pedro, começa a andar com ele e diz assim: Pedro, tu me agape, ou seja, você me ama com amor divino? Pedro responde assim: sim, Senhor, eu te fiel. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me agape? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te fiel. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, você não me agape? E a Bíblia diz assim: ó, Pedro entristeceu-se. Lembra que eu li? O Jesus tem perguntado para ele a terceira vez. E Pedro fala assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu sou te fiel. Sabe o que Pedro entendeu? Pedro entendeu nessa cena o problema dele. Ele nunca amou a Deus com o amor que vem de Deus, o amor que é apesar dele. Jesus, enquanto foi do jeito que ele queria, da maneira dele, da forma dele, Pedro dizia: eu te amo. Quando aconteceu algo com Jesus que Pedro não entendeu, o amor dele, que era só humano, ele não aguentou, e aí ele negou, ele traiu, ele fugiu. E nessa cena, Pedro entendeu qual era o problema dele. E nessa hora, Jesus o transformou. Claro, nesse momento, Pedro começou a andar com Deus, agora sendo humilde, não dirigindo mais a própria vida, procurando não ser mais impulsivo, e passando o tempo com Deus, para que o fruto do amor, o amor divino, surgisse no coração dele. E foi por isso que Pedro se tornou o Pedro no capítulo 3 do livro de Atos. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta, porque agora o poder do Espírito Santo, o amor, o fruto do Espírito estava nele. Foi o mesmo Pedro que prega e 3.000 se convertem. Era o mesmo Pedro que passava, colocava um doente na solda dele, eram curados. Quando Pedro chegou no final da vida dele, Nero, o grande imperador romano, que decapitou o apóstolo Paulo, deu um decreto de morte para ele. E ele foi ser crucificado. E o mesmo Pedro que havia negado a Jesus, quando ia ser crucificado, falou assim: pode me crucificar, mas me crucifica com a cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer com Jesus.
E aquele homem que havia negado, aquele homem que havia sido Simão, se tornou Cefas, um reflexo de Jesus. Amém. Jesus está chamando você essa noite que está me vendo pela internet. Você que está aqui em cima e embaixo. Jesus está dizendo para você nessa noite: eu conheço você. Eu conheço o teu passado. Mas se você me deixar dirigir a sua vida, se você me deixar te transformar, filha, se você me deixar cuidar de você, filho, eu vou fazer de você Cefas. Vou fazer de você uma pessoa vitoriosa, feliz. Você vai vencer. Você vai ter um passado, talvez você tenha um passado difícil, mas o seu futuro, o seu presente e futuro será maravilhoso se você me deixar fazer de você um homem segundo o meu coração. Nós vamos ter uma última música agora. Está cansado de lutar do seu jeito? Está cansado de dirigir sua vida? Está cansado de dar passos que tem te feito chorar? Jesus quer fazer de você Cefas. Não importa se você se sente do nada nessa noite, se sente um pecador, se sente um perdido, se já errou por muitos anos, não importa. Tu serás chamado Cefas se você deixar. Jesus vai fazer de você uma das pessoas mais maravilhosas desse mundo. Não só para você ser feliz, mas para que você seja usado, para fazer tua família feliz, teus amigos felizes, tua comunidade feliz, aonde você estiver. As pessoas verão Jesus em você. Ele vai cantar. Eu não vou convidar você para vir à frente hoje, mas vou convidar você para orar, para abrir o coração enquanto estiver cantando, para que você diga: Senhor, eu tenho vivido a vida do meu jeito, mas eu estou cansado. As coisas não estão dando certo. Deus, quero estar mais à Bíblia, quero orar mais, quero estar aqui, quero buscar a Deus. Faz de mim Cefas. Deus vai ouvir você, porque o mesmo Deus que mudou a vida do Pedro está aqui hoje vivo para mudar a tua vida também. Ouça essa música e abra o coração. Deus abençoe. Eu já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tantas coisas pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo pra ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o brilho de um coração sincero. Vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais
conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer. Se tua fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o brilho de um coração sincero. Vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o brilho de um coração sincero. Vem me mudar. Amém. Quero convidar você para estar aqui amanhã, às 15 para as 8. Vamos levantar agora e pedir a orientação de Deus. Estarmos juntos aqui amanhã. Não deixe de estar aqui amanhã. Deus tem um plano para você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado pela vida do Pedro, Senhor. Queremos pedir que o Senhor continue na nossa vida, porque queremos assim como o Senhor dirigiu a vida do Pedro. O Senhor dirige a nossa vida também. Queremos ser certos, Senhor. Por favor, Pai. Cada um aqui. Continue cuidando de cada um. E realize o plano que o Senhor tem para a nossa vida. E sabemos que aquilo que o Senhor fizer por nós será o melhor. Amanhã estaremos aqui essa semana, Pai. Não deixe que percamos nenhuma noite. Traga-nos aqui, Senhor. Mas agora leva-nos para casa. Os teus braços. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, enquanto eu vou à porta, abrace 7, 8 pessoas, bem carinho. Palavras de motivação. Deus abençoe.